Ladies and gentlemen, welcome. Iron Lady of the Western World. Olá, ferrenhos, bem-vindos a mais um episódio do Damascast. Eu sou a Lohane Cardoso, estou aqui hoje com a minha co-host, a Catarina Donato. Tudo bem, Catarina? Tudo bom, Lohane? Tudo bom, ferrenhos? E hoje nós temos a honra de receber a Fainara Merege. A Fai é engenheira civil, gestora e administradora pública, é criadora de conteúdo do Politize e do Ranking dos Políticos e também formada pelo Renova BR. A Fai foi candidata a vereadora em 2020 e também tem mais de 15 projetos legislativos de sua autoria. Isso, Fai? Isso mesmo, a bioextensa. Bom, obrigada, gente, pelo convite, uma honra participar com vocês, fico lisonjeada. E hoje nós convidamos a Fai para falar um pouco sobre a conscientização das pessoas quanto ao partido político. Será que as pessoas elas realmente se importam com a sigla da qual elas fazem parte, ou elas se importam mais com os princípios, com as pessoas que elas estão defendendo? Fai, eu gostaria que você falasse um pouco, você sente que os partidos políticos possuem alguma personalidade hoje em dia? Olha, assim, falando pela minha experiência enquanto candidata em 2020, eu sofri um pouco por conta da questão partidária. Na época eu estava afiliada ao PSDB, não era minha vontade estar nesse partido, porque não é um partido que condiz, assim, com os princípios, com os valores e as pautas que eu acredito. Mas, na minha cidade, que eu sou de Ponta Grossa, fui candidata lá, não existiu o Novo, que é o partido ao qual eu sou filiada hoje. Então, e infelizmente no Brasil, nós precisamos estar filiados em um partido para poder ser candidato, o que me era assim, mais benéfico no momento era o PSDB, mas eu senti uma rejeição porque todo o material que eu tinha, todo esse currículo extenso, ele acabava se perdendo quando as pessoas descobriam o meu partido. Tanto que no meu material assim de divulgação, eu não colocava PSDB, eu só colocava o número. Então eu tentava ocultar isso sempre. Mas aí, claro, a pessoa olhava ali, 45, não, tu é do PSDB, não dá. Como que tu é nova política se tu tá nesse partido, se tu tá no PSDB? Então, assim, eu vejo que hoje as pessoas estão tomando um pouco de consciência nessa questão partidária, mas também é muito ligado ao nome da pessoa, assim, o candidato, sabe? O candidato que já tem nome, que tem uma presença grande na mídia, na internet, por exemplo. Para essa pessoa não faz diferença o partido, mas para um novato na política, eu acho que faz sim. A gente sabe, a gente que está um pouco mais antenado nesses assuntos, sabe que o número do partido vem primeiro, o número do candidato vem depois, porque quando alguém vota, na verdade está votando no partido, eles somam toda aquela quantidade de votos que o partido teve e o primeiro candidato com mais votos vai entrar. Então, o voto é do partido, é uma coisa que não se fala tanto, que eu acho que é até bom enfatizar isso, porque por que tem um tiririca na política? Porque traz muitos votos para o partido consegue eleger o tiririca e mais 3 na cola dele. Então a pessoa pensa, eu vou votar por causa de protesto, aí a gente acha que tá votando no candidato, quando na verdade está votando no partido. Eu acho, pela visão que eu tenho hoje, que os únicos que fogem um pouco a essa regra são o Novo, que você citou, e talvez um PSOL, um partido mais assim, extrema-direita, que consegue ainda trazer, tem uma rejeição muito grande também, né, por serem mais extremos, serem mais opostos. O Novo não tanto, mas PSOL, PCdoB, até pelo nome, eu tenho até rancinho assim, né? Mas tem gente que ainda vota pela legenda. E esses outros, um pouco mais no centro, PSDB, que você citou, que hoje não tem muita identidade, MDB, PSB, esses outros tudo, é sopa de letrinha, né? Ninguém sabe de fato quais são os valores. Acho que nem tem muitos valores, né? Quando você entra no Novo, por exemplo, que é o que eu conheço, então eu vou falar, né? Você tem no site do Novo princípios, valores, o que a gente defende. O candidato que não está de acordo com esses princípios cai fora. Não tem choro, não tem nada. Então eu acho isso interessante, mas na minha opinião o ideal mesmo seria que a gente tivesse candidaturas independentes sem partidos, né?
Ei, Ferrenho, já pensou ter a oportunidade de estudar sobre autoras liberais com professores ótimos? Não perca tempo, acesse o link na descrição com o nosso ciclo de formação que vai estar disponível por tempo limitado. Na verdade, até vou contar uma história que ela é bem interessante, assim. Exatamente. Os partidos, eles têm um estatuto, eles têm princípios e valores, mas isso não fica claro. Aí, realmente, as pessoas não sabem. Quando eu estava no PSDB, me ocorreu uma oportunidade de viajar até o Uruguai para palestrar pelo PSDB na época, porque legal. o PSDB ele tem uma parceria com uma fundação alemã, que é a Konrad Adenauer, que é totalmente assim, centro-direita e direita. E aí eu fui para lá, fui palestrar, e no contexto geral, no externo, o PSDB é conhecido como um partido de centro-direita, na verdade, até pela questão do FHC, enfim, uma pauta mais liberal. Só que hoje no Brasil, né, a nossa visão interna é que o PSDB é um partido de esquerda ou centro-esquerda. E aí, até conversando com as outras pessoas que estavam nesse congresso, né? Todo mundo, o PSDB é de direita, não sei o quê. E eu ficava assim, não, gente, no Brasil, o PSDB não é de direita. E não era estranho, assim, você dentro do partido lá, falando para as pessoas, nós, lá do PSDB no Brasil, não é de direita, é centro-esquerda. O pessoal não assustava, não estranhava isso daí? Assustava, porque era um congresso justamente assim... que reuniu lideranças da América Latina para falar sobre essa, assim, me fugiu a palavra agora, mas essa expansão da esquerda na América Latina. E era justamente assim, foi em 2021, então antes da eleição de 2022, e as pessoas morriam de medo, assim, do Lula ser eleito e tal. Essa foi uma das pautas que a gente comentou bastante. E aí, para eles, o PSDB era como se fosse um partido de direita que estava combatendo isso daí. Daí o Alckmin vai lá e vira vice do Lula. Exatamente. Aqui no Brasil a gente nunca teve um partido de direita de verdade, né? Eu acho que hoje tem o Novo, tem talvez um PL, mais ou menos. Mais ou menos. Temos mais ou menos o Novo, que é realmente direita, né? Os outros estão meio... quem paga mais, né? E isso é um problema. Partido político, acho que é um dos piores problemas que a gente tem hoje no Brasil. Porque quer poder, quer o carguinho, quer dinheiro e acaba contaminando todo o resto, né? E, Fai, tu acha assim que as pessoas hoje, o que leva elas a votarem a determinado partido? Como você falou, é mais pela pessoa em si, né? Pelo candidato. Mas nós temos alguns, eu vejo pelo menos aqui na minha região, eu moro no interior de Santa Catarina. Quem vota no PT, vota no PT. Tipo, indiscutivelmente. Eu ouvi na eleição, na campanha de 2022, que o cara ele falava bem assim, ele era do MDB. Ele falou assim, se o MDB colocar uma tora, eu voto na tora. Sim, ele falou essas palavras. Ele falou assim, essas palavras. Se o MDB colocasse uma tora, ele votaria numa tora porque era do partido. Então, assim, eu percebo que, principalmente nessas cidades menores, a questão do partido em si, ela pega bastante, sabe? A cidade é meio que dividida, assim, entre... Tem até uma cidade aqui da região que é entre os vermelhos e os amarelos, que eles falam. Então, assim, a cidade ela é dividida entre partidos. O que você acha que leva as pessoas a votarem nos partidos? Será que elas acreditam nos princípios, nos ideais? Ou é só pelo sentimento de pertencer a algum local? Eu acho que junta as duas coisas, assim. E também, gente, eu acredito que é absolutamente normal, sabe? Essa militância. Enfim, sempre vai existir. Né? O PT, a gente vê aí, é um partido que é o partido mais consolidado que existe no Brasil hoje, é o PT. Né? Quer a gente goste, não, essa é a realidade. E por quê? Porque o PT, ele tem ali os seus princípios, valores muito bem consolidados. E isso foi se estendendo ao longo dos anos. Então, quem vota no PT não vai mudar de voto, vai sempre votar no PT porque acredita naquilo ali, acredita que, que coloca o pobre em primeiro lugar, que vai trazer políticas públicas de acessibilidade, que o Estado vai te garantir tudo. Picanhazinha. Então, exatamente. Então, essas pessoas, elas acreditam nisso e muito dificilmente vão mudar de ideia, né? Então, e assim, eu acho que é absolutamente normal, né? Como vai ocorrer, como a gente vê hoje com o Novo.
quando as pessoas conhecem o Novo, quando a gente realmente apresenta o que é o Novo, os seus princípios, os valores, falar, olha, a gente defende isso, a gente defende o empreendedor, a gente defende a liberdade, a gente defende a liberdade individual, as pessoas começam a associar as coisas diferentes e aí começam a acreditar também. Tanto que hoje o Novo é o partido que mais está crescendo, né? Claro, por conta de figuras políticas grandes que vieram para o partido, mas acho que é justamente isso, sabe? Acho que a pessoa olhar para aquele local, para aquele partido e falar, poxa, é nisso que eu acredito. Então eu vou votar nesse partido que, independente de quem for eleito, é o partido que vai estar defendendo as minhas ideias. Acho que fica mais ou menos essa questão, sabe? E Fai, você comentou que foi candidata a vereadora, correto? Isso. E pretende ser de novo esse ano agora? Não. Não? Não. Não! Não, na verdade, assim, eu não vou ser candidata esse ano porque me ocorreram aí algumas questões pessoais que me fizeram desistir dessa candidatura esse ano, mas eu não desisti de ser candidata. Agora, meu foco é para 2026, para a candidatura de deputada federal, mas para esse ano, realmente, por algumas questões pessoais, aí eu tive que desistir. E dessa experiência de vereadora, o que você conta pra gente? Talvez um acerto muito grande que você teve, que você fala, nossa, aqui eu faria tudo de novo, que acho que foi bom pra minha campanha, ou uma coisa que você, putz, aqui eu errei. Pra quem tá também assistindo, que quer se candidatar, saber, tem uma dica pra quem quer entrar nessa jornada. Bom, já vou deixar o meu merchan, então, né? Porque eu também trabalho com marketing político. Inclusive, vou lançar em março aí mentoria para quem quer ser candidato, dicas de marketing, de comunicação política nas redes. E assim, no meu caso, gente, eu não tinha dinheiro para fazer campanha. Absolutamente assim, nada. Eu gastei na campanha de 2020, não gastei R$1.000, na verdade. Nossa. Porque o que eu tinha na mão, assim, de poder? Internet. Então, foi o que eu explorei. Claro, eu tenho uma habilidade natural de falar, de me expressar, eu sou uma pessoa muito comunicativa, apesar de eu ser tímida, embora não pareça. Mas, quando a gente tem uma habilidade, a gente precisa trabalhar ela. E foi o que eu, assim, fui desenvolvendo, gravando vídeos e falando. No começo é difícil, mas foi, assim, o que eu mais trabalhei. Então, a minha campanha era baseada em 45 propostas para Ponta Grossa. E aí eu gravei um vídeo 45? Falando... porque aí eu logava com o meu número, né? Que Nossa, era 45. bastante. Ah, tá. Era 45045, aí eu falava 45 propostas. Então, são essas coisinhas de marketing, assim, que eu fui colocando e foi consolidando o meu nome. Tanto que, poxa, eu saí do zero, né? Assim, totalmente desconhecida da cidade, para fazer 800 votos. Uma Nossa, primeira... Bastante. Sim, numa Com primeira menos de eleição. R$1.000 ainda? Com menos de R$1.000. Então, eu usei muito a internet. Eu tentava, assim, dar entrevista, tentava ir em jornal. Claro, eu tinha alguns projetos sociais também que eu já fazia. Então, trazia isso de uma forma, numa comunicação diferente. Então, sabe, assim, foram esses pontos que eu fui explorando, mas trabalhando muito mais a rede social. Assim, a rede social hoje tem um poder muito grande para quem é marinheiro de primeira viagem na política. Só que você precisa saber explorar isso da forma correta, né? Então, você separar bandeiras, você separar as pautas que você deseja falar, mas tudo assim, conectando. Porque não adianta, né? Eu defendo a causa animal. Tá, mas isso conecta com as pessoas? Isso vai até que ponto? Pô, você tem que também trazer uma pauta plausível, uma pauta que dê para você trabalhar. Você pode cuidar dos animaizinhos, sim, não tem problema, né? Mas traga outras coisas mais concisas e aí vá montando, né, essa estrutura de campanha. E assim, uma das coisas que eu vejo que eu errei bastante foi não pedir doação. É difícil pedir dinheiro, né? Eu tinha vergonha de pedir dinheiro e aí eu não corri atrás. E quando eu corri atrás também, eu levei muitos nãos, por causa do partido. E aí, teu partido não dá fundo partidário? E eu falava, não, mas eu não uso um fundo partidário, né? Eu não usei na época. Você optou por não usar ou o partido não disponibilizou? Na verdade, foi uma sacanagem aí que o partido fez comigo, porque eles falaram que não tinha dinheiro.
para disponibilizar para a campanha, mesmo sendo campanha feminina, né? Olha só. E no fim, depois eu descobri que eles doaram, tipo, mais dinheiro para uma outra campanha que eles acreditavam que teria chance de ser eleita, e essa pessoa fez menos voto que eu. Então, Nossa. Nossa. Aí você jogou na cara, né? pois é, exatamente. Fai, você acha assim que as pessoas que votaram em você, elas votaram mais pela Fai pessoa, pela Fai, pela família, ou pela questão das propostas? Eu fico em dúvida assim, a pessoa que ela não é militante político, a pessoa que ela não é do Novo, a pessoa que ela não é do PT, o cidadão normal, o afegão médio, o que ele olha para escolher um candidato? Olha, eu vejo que as pessoas estão olhando muito mais hoje, assim, para os princípios e valores que as pessoas traz junto com elas. Eu me lembro até hoje do episódio da minha campanha de 2020, que foi no dia que eu perdi a eleição, né? Depois de todo o resultado, ainda demorou na época para sair, teve um apagão e tal. E o resultado foi sair, tipo, 9 horas da noite. E aí, eu estava em Ponta Grossa e meu noivo, na época, morava em Curitiba e, poxa, foi, assim, uma derrota muito triste, claro. Perder uma eleição não é fácil para ninguém. E na época ele falou, poxa, venha para cá então, ele não conseguiu ir para Ponta Grossa, ele falou, venha para Curitiba, tal, pegue o carro e venha, né, a gente fica junto. E aí eu fui, saí de casa, passei no posto, abastecer, e eu tinha acabado de chorar, porque eu tava em casa, assim, tava com o rosto ainda bem inchado. Parei no posto abastecer, o rapaz olhou assim para mim e perguntou, você é a Fainara? Nossa, que legal. Aí eu falei, sou. Aí ele, eu votei em você hoje. Legal. Aí, nossa, naquela hora eu falei, tipo, caramba, né? Aí eu perguntei, falei, por que você votou em mim? Aí ele falou, porque eu achei um folder seu jogado na rua e lá estava escrito o seu currículo. E as coisas que você acredita, as coisas que você trabalhou, as coisas que você quer trabalhar. E isso me surpreendeu. Nossa, Aí, aí ele falou, eu guardei o papelzinho. Ele falou que foi assim nos primeiros dias de campanha. Ele falou que guardou o papel para votar em mim. Aí falou para a família, enfim. Então, eu vejo assim que é uma junção de coisas, sabe? Eu acho que é um currículo que você traz das coisas que você já fez, porque também não dá para surgir na política assim, a gente quer ser candidato. Acho que você precisa ter um histórico também de coisas que você já fez e aí trazer as suas pautas, os seus princípios e os seus valores. Aí esse conjunto da obra é o que leva a pessoa a votar. Ainda mais hoje que a questão do voto está bem ideológica, né? Sim. Então as pessoas estão optando escolher por candidatos assim das quais elas se identificam. E voto, na verdade, é emocional. Dificilmente o voto né? Exatamente. Então, dificilmente a gente vai escolher votar em uma pessoa de uma forma racional. Eu vou votar porque, né, enfim, não tenho motivo. Não, acho que isso é a minoria. As pessoas escolhem quem elas se identificam, quem traz ali as coisas que a gente acredita. É fato. E é muito louco você encontrar alguém que votou em você, né? Porque a gente pensa, 800 votos. Cara, são 800 pessoas. É muita gente. Que acreditaram em você, que foram lá na urna e votaram em você. Eu acho que deve ser uma sensação muito, muito maluca, né? É muito louco, mas é muito bom, sabe? É ver, assim, resultado de trabalho. Mas e até hoje, né, assim, com a rede social, porque eu recebi, assim, muitas mensagens das pessoas. Olha, não desista, né? A gente precisa de pessoas como você na política. Então, e aí a minha rede social foi crescendo e tudo mais. E até hoje, assim, às vezes eu encontro pessoas na rua que falam ou que votou em mim, ou que me acompanha. Já aconteceu de eu estar no shopping, assim, tipo, um dia aleatório, e passar uma pessoa e falar, poxa, eu sigo você no Instagram, adoro seu conteúdo. Então, isso é legal, sabe? É bacana. É reconhecimento, né? É. Eu até fazer uma pergunta relacionada a essa pergunta da Lô. Você acha que essa eleição agora, 2024, ainda vai ser bem polarizada? Por exemplo, vereador. Eu tô fazendo Renova BR também. E uma coisa que eles falam muito para fazer vereador, você faz campanha local, dos problemas locais. Só que eu não sei se esse mundo, essa divisão política que a gente ainda tem, essa polarização,
ainda não vai prejudicar, que nem prejudicou em 2022, quem não escolher um lado ou quem não tiver os valores bem definidos, talvez focar, porque tudo que você falou, eu tô me identificando aí. Eu sinto que eu tô exatamente nesse espaço. Se eu vou ser pré-candidata, eu tô focando em rede social, tudo que você falou, pensando, nossa, eu tô fazendo isso, tô fazendo isso, tô fazendo isso, exatamente a mesma coisa. E eu tô indo mais para essa questão de ideológica, de princípios, de valores. Eu quero ir mudando agora meu perfil, né, um pouco para essa questão. Mas na minha visão, eu acho que ainda vai ser uma eleição muito polarizada. Eu queria saber o que você acha a respeito disso. Então, eu atualmente trabalho até no marketing de uma campanha de uma vereadora aqui de Curitiba, da Indiara, e a gente levantou muito esse debate, porque, sim, na minha visão, eu acho que essa pauta ideológica, essa polarização vai continuar. Sim. O que eu faria se eu fosse pré-candidata hoje? Eu deixaria elencada as minhas principais bandeiras, o que eu quero falar? Fiscalização, educação, infraestrutura. Eu criaria conteúdo a partir desses problemas, colocando os problemas do município, o que eu acho que solucionaria. Então, fazer essa conexão, mas junto a isso, deixando claro, por que eu defendo a transparência? Por conta de um princípio, por conta de um valor, por conta do partido que traz isso como bandeira. Enfim, então, colocando elementos que as pessoas identifiquem em você, que você é uma pessoa correta, que você não vai se corromper pelo sistema, que você não é corrupto, enfim, deixando claro os seus princípios e valores. E quando for oportuno, comentar sobre pauta nacional. Porque vai estar lá. A pessoa vai te perguntar, e para presidente, quem que você votou? Você votou no Lula ou no Bolsonaro? Então, assim, eu acho que isso ainda vai continuar bastante, e não só nessa eleição, eu acho que ainda para as próximas. Não ficar em cima do muro, né? Eu acho que o maior erro de qualquer candidato, tanto em 2022 como das próximas eleições, é ficar em cima do muro, né? Olha, gente, quem não assume uma posição, eu acho, sabe? É o que aconteceu com o MBL. Isso. Né? Que assim, ficou, os dois são iguais. Beleza, a gente não queria nenhum dos dois lá. Né? Se fosse para escolher, eu também escolheria outro candidato. Mas era o que tinha. E você tem que se posicionar. Né? Então, até isso que eu falo, né? A gente sempre tenta juntar as coisas que você acredita. Para justificar o meu voto. Por exemplo, quando eu justifiquei na época, as pessoas perguntavam, em quem que você vai votar? Eu falei, olha, vou votar no Bolsonaro. Não vou ser isenta, porque o meu valor cristão, porque eu sou uma pessoa cristã, então eu sempre conecto isso com as minhas falas. Porque a gente aprende que a gente não pode ser isento, que Deus não gosta de pessoas isentas, então que a gente tem que se posicionar. Então isso conecta com a minha pauta, com a minha bandeira e com os valores e princípios que eu acredito. Então é essa junção, sabe, que a gente tem que fazer. E, enfim, né, o que aconteceu com o MBL e não dá. Acho que se eles tivessem... não dá. Qualquer candidato, tipo, se você é mais de direita, não precisa falar, votei no Bolsonaro, você não gosta dele, enfim, o motivo que seja. Mas falar, vou votar contra o PT, já tava bom. Já tá ótimo. Já tá ótimo, entendeu? Né? Já alinha com a pessoa que tá escutando do outro lado. Porque ainda mais a gente que tem um lado mais à direita, economicamente, enfim, de liberdade, a pessoa que é à esquerda já não vai votar na gente. E é um voto minoritário, isso que as pessoas não entendem. Você quer que todo mundo vote em você, ninguém vai votar. É melhor ter uma pauta bem definida. Os deputados mais votados em 2022 foi o Nicolas e o Boulos. Foram os mais polêmicos, os que têm uma posição bem definida. Eu não sei se para vereador isso encaixa tão bem, mas eu vejo para deputado é o que ditou a eleição, né? Olha, eu vejo que encaixa assim também, sabe? Porque o que acontece? A média do brasileiro não entende onde que as políticas são resolvidas, né? Sim. Tipo, o que se resolve em Brasília, o que se resolve no estado, Sim. O que se resolve no município. E o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou trabalhar pela segurança pública, né? Um exemplo. Isso não é bandeira, isso não é pauta municipal, isso é pauta federal.
Mas a pessoa vai olhar, aquele ali defende que bandido bom é bandido morto, sei lá, e vai votar, entendeu? Então, esse posicionamento, ele tem que ser feito. Por exemplo, eu concordo com toda a questão política que o Nicolas defende? Não, porque ele faz uma política totalmente ideológica, ele não faz uma política mais técnica de implementação de políticas públicas e de solução de problemas. Mas as pessoas vão olhar a bandeira dele e vão se identificar. Então... Eu sempre digo, as pessoas têm que ter um público-alvo. Quem quer falar para todo mundo, acaba não falando para ninguém, né? Sim. Tem que não definir. Tem a questão também, eu ensino isso na minha mentoria, dos votos, né? Que tem 5 tipos de votos. Tem aquele voto direto, tem aquele voto que não adianta você ir atrás, que, por exemplo, é o cara do PT. Não adianta você ir discutir com ele, você pedir voto, ele não vai votar em você. Assim, você tem que se preocupar com a maioria de votos quando você for candidato para executivo, né? Para prefeitura, governador, presidente, enfim, buscar ali a maioria. Agora, quando você é para o legislativo, você tem que buscar nichos onde você vai se encaixar e saber se aquele nicho de voto seu será o suficiente para você ser eleito. Não tem por que você querer... Eu acho importante mapear os bairros para quem quer ser candidato, ver onde tem mais aderência, onde o discurso entra mais fácil. É importante falar com todo mundo, mas concentrar os esforços naquele lugar que você vai ter o público. Você falou, esses 5 tipos, no curso acho que do Liberta, se eu não me engano, eles comentam também. E não adianta eu ficar brigando pelo voto muito difícil. Para que eu vou gastar saliva 1 hora tentando convencer uma pessoa que talvez nem convença, sendo que tem outra pessoa que se eu tivesse lá, eu já tinha convencido 5 votos. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente em nosso site, encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. E a gente tem que entender qual que é a dor da pessoa. Tipo, a pessoa que tá lá, que pega ônibus todo dia, ela não tá preocupada muitas vezes. Às vezes a gente fala de forma muito técnica, tanto o liberal quanto muito esquerdista, ele fala de assuntos que não afetam as pessoas diretamente, né? E eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com isso quando a gente vai falar sobre política, como você falou, política pública, de tentar passar para as pessoas algo prático, né? Algo que vai, de fato, afetar a vida delas. Eu não sei se isso tem tanto impacto na eleição municipal ou se as pessoas elas são pautadas em princípios. Eu sou honesto, mais do que eu vou fazer isso, isso e isso. O que tu acha que pesa mais? Olha, eu acredito assim que as duas coisas pesam. Porque as pessoas, elas querem solução de problemas alinhadas às pessoas corretas. Porque eu acho assim, que as pessoas não querem mais... beleza, ele está solucionando o meu problema, mas ele está roubando. Porque ele rouba mais faz, né? Eu acho que isso está começando a acabar, sabe? Aliás, não acabar, né? A gente está longe de acabar. Uma consciência, né? Começando as pessoas a tomarem consciência dessa questão. Então, eu acho que assim, você... trazer soluções de problemas que afetam o dia a dia das pessoas, exemplo de políticas públicas, mas trazer isso de uma forma facilitada para as pessoas entenderem, né? Tipo, você fala assim, a minha pauta é desburocratização. Sim. Tá, e aí? O que é desburocratização? Agora, se você chegar para o empreendedor e falar assim, foi difícil para o senhor tirar o alvará? Foi. Então, eu quero trabalhar para ser mais fácil. Aí ele vai entender. Uma coisa específica, né? Exatamente. Né? Tipo, você está falando da sua pauta, que é desburocratização, mas você está facilitando. Olha só, até apareceu um joinha ali. Mas, enfim, facilitar a mensagem, sabe? A comunicação. O que eu vi nesse curso, se não me engano, foi do Renova, eles falam, é uma bandeira forte que você divide em pautas, que aí divide em propostas. As pessoas vão entender as propostas. Eu tenho que saber quais são os seus princípios e valores para saber, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas não perguntam, esquece de perguntar isso na eleição, que eu acho que é extremamente importante. Se tiver, que todo eleitor tem que perguntar, se tiver projeto para aumentar o salário do vereador, você vai votar contra ou a favor? Porque quando a gente vota porque a pessoa prometeu um parque pet no centro da cidade,
Legal, essa é a proposta do seu candidato, mas quais são os princípios e valores? Quando tiver uma votação para aumentar salário, para aumentar privilégio, como que esse candidato vai votar? E você conhecendo os princípios e valores do candidato, você vai saber como que vai ser o voto dele para frente. Isso é que é o mais importante, que aí os candidatos não falam, né? Porque tem interesse por trás. Esse eu acho a Exatamente. pior coisa na política. Exatamente. Então, quando você deixa claro essas coisas, então, no meu material, eu sempre deixava, assim, meus princípios era isso, era ser contra aumento de salário, ser contra privilégios, recusar os privilégios. E aí as pessoas olhavam e falavam, mas você está comprometida com isso aqui mesmo? Aí eu respondia, olha, tá no meu flyer. Se eu for eleita e fizer alguma coisa errada, você pode ir lá e me cobrar. Porque os outros nem falam. Tanto que, olha só, né? As pessoas realmente estão tomando consciência disso. Em 2020, na campanha lá em Ponta Grossa, para prefeito, na época, tinha 2 candidatas. E uma já era deputada estadual, e aí ela concorreu para a prefeitura, e ela fez um termo, na época da campanha dela de deputada, que ela não abriria a mão do mandato para concorrer a outro cargo. E ela foi concorrer para a prefeitura. E aí as pessoas começaram a jogar isso. Olha aqui, você assinou um termo que você não ia desistir do mandato para ser candidata a prefeita e agora você está fazendo isso. Como que a gente pode confiar? No fim, ela perdeu a eleição por outros fatores também, mas isso foi uma questão que pesou bastante durante a eleição. As pessoas têm memória, né? Muito estão começando a ter, isso, né? Estão começando a ter memória, porque antes não tinham, né? Sim. Então, tu acha que com essa mudança as pessoas estão criando consciência, elas estão criando essa preocupação com o voto. Tu acha que se o voto não fosse mais obrigatório, mudaria alguma coisa em relação a isso ou não? Eu acho que mudaria, porque aí as pessoas, pelo menos os candidatos, eu acredito que se esforçariam mais para conseguir o voto da pessoa, sabe? Na eleição de 2020 também, o mais votado da eleição foi o voto nulo e o voto branco, que foram 30%. Né? Tipo, porque realmente as pessoas não estão mais interessadas, né? Mesmo que seja obrigatório, muitos já nem não estão aí. Mas eu acredito que sim, que faria com que os candidatos se esforçassem mais para ser merecedor do voto das pessoas, né? Então, enfim. É uma coisa que a gente vê na campanha dos Estados Unidos, né? Que lá o voto não é obrigatório e eles falam que tem 2 etapas. Primeiro você tem que convencer a pessoa a ir votar, depois fazer votar em você. Ou primeiro mostrar os seus valores para que a pessoa tenha vontade de votar. Porque é muito fácil não votar. E assim, eu acho que o brasileiro tá começando a perceber que é fácil não votar também. Porque a gente paga uma multa de, o quê? 2, 3 reais? Às vezes não paga nem a gasolina para ir até o voto, não paga nem o custo que você vai ter para ir até lá. Então, eu não sei se mudaria muita coisa, para falar a verdade. Porque eu acho que é tão fácil hoje não votar que as pessoas já estão... ou como você falou, vota nulo e branco. Quando não tem. Mas eu acho que isso até é um ponto positivo dos candidatos que estão trazendo propostas de verdade. Porque a pessoa não vai votar porque não tem nenhum candidato que goste. Mas, eu tô mostrando que eu sou diferente, que eu tô trazendo pauta, que merece o voto. Você não tá feliz com a situação da cidade? Então, me ajuda a fazer alguma coisa, enfim. Eu acho que isso teve muito também na eleição agora de Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, ninguém sabe nem o que faz. Eu fui votar aqui, mas assim, eu acho que é até um erro dos próprios candidatos, não sei, né? Não entrei muito nesse nicho, mas as pessoas não divulgam, falam assim, eu vou ser candidata a conselho tutelar, vota em mim, legal, mas o que faz o conselho tutelar? E não deixar isso claro. Então, eu acho que ensinar também a população para mostrar por que ela tem que votar em você. É como se fosse uma compra, né? Você tá vendendo um produto, que no caso é o seu serviço, lá na frente como vereador, e você tem que mostrar que o seu serviço é bom e que vale a pena a pessoa comprar, né? Não sei se você pode falar isso, através do voto. Eu costumo fazer essa comparação, assim, de que você é um produto. Sim. Né? Então, você tem que vender. E você tem que se auto-vender.
Então, você tem que explicar da melhor forma por que você é o melhor, por que você vai fazer as coisas diferentes. Também explicar. Eu fiz muito isso na minha campanha também. Estou lembrando agora de explicar o que vereador podia fazer, o que não podia, o que eu iria fazer enquanto vereadora. E as pessoas olhavam e falavam, nossa, que legal esse trabalho que você faz, né? Que é o trabalho que eu faço até hoje. Que como se tivesse descoberto um nicho de mercado, né? Mas explicar a política. Que aí foi onde eu criei o Café com Fai, que era isso, explicar a política para as pessoas, né? E aí isso se perdura até hoje. Mas acho que tem muito essa questão, assim, de você saber se vender para as pessoas e vender o que faz ali, né? E mostrar que você vai ser o melhor, porque realmente as pessoas estão cansadas da política, né? Ninguém, assim, coloca isso como foco. Mas a gente vê que as pessoas se importam pelas redes sociais. É só olhar os políticos aí que têm milhões de seguidores, né? A gente vê Nicolas Ferreira, Tabata Amaral. Então, são pessoas que têm as suas redes ali movimentadas. Então, às vezes a gente pensa, as pessoas não querem saber de política. Não, elas querem saber de política, porque se elas não quisessem, essas redes não eram tão movimentadas quanto são. Então, você tem que fazer um conteúdo de uma forma diferente ali. Sim. E eu acho que essa mudança ela tem atingido desde as classes mais altas até as mais baixas, né? Esse interesse que as pessoas estão tendo para saber quem que é o político, o que ele faz, se ele está fazendo o serviço da forma correta, né? Sim, eu acho que antes, né, das redes, a política era vista como uma coisa muito distante, né? O político, assim, né, superior, que a gente não tinha acesso. E hoje, com a rede social, o político está ali. Então, você pode mandar uma mensagem no direct da pessoa cobrando ela ou parabenizando pelo trabalho. Então, vejo que essa questão mudou também. Não é só o ser político. É você mostrar quem você é na rede social, mostrar ali a sua vida. E as pessoas também querem ver esse bastidor, sabe? Para ter certeza, né? Eu votei nessa pessoa porque ela me disse uma coisa, me trouxe vou até dar outro exemplo aqui também. Eu não vou citar nomes, porque aí fica complicado, mas tem um conhecido meu, amigo, que foi eleito deputado federal. E ele foi eleito por um partido que meio que entrou na onda ali, Bolsonaro e tudo mais. E agora ele optou por sair do PL e foi para outro partido. E as pessoas massacraram ele na rede social. Falando assim, você foi na onda e não sei o quê. Assim, massacraram. Então, complicado. E a gente viu quem fez isso, né, em 2022 não foi reeleito. Muitas pessoas de nome, conhecida, que tiveram uma eleição muito boa anteriormente, não conseguiram nem a quantidade mínima para se eleger. Tem um monte, principalmente a direita, eu vi mais esse fenômeno. A gente não viu... A esquerda eu acho que ainda consegue ser mais... A pessoa que já se elege falando que é de esquerda, ela realmente é. Mas eu vi muita gente tentando entrar nessa pauta de liberalismo, libertarianismo, e quando a pessoa chega lá, se vende, quer o privilégio, fica em cima do muro. Tem deputado federal que ficou em cima do muro na eleição e conseguiu muito menos votos nessa. Ainda foi eleito. Tem outros que ficaram em cima do muro ou mudaram de lados que não foram eleitos, né? Mas... eu vejo muito isso também, assim, que parece que... O que acontece, né, com os políticos, assim? Tipo, quem é de esquerda, ele tem ali o seu posicionamento e parece que ele vai até a morte para defender. Independente. Se ele tem que se vender ou não, ele defende aquilo ali que ele acredita. E o pessoal de direita parece que não, né? Parece que se diz de direita num primeiro momento, mas se a banda tocou de uma forma diferente, onde ele vai se privilegiar, ele vota a favor. Sim. Ou vota contra, enfim. Mas parece que ele vai onde a banda toca e não defende, de fato, os princípios de liberalismo, as pautas de direita, enfim. Eu vejo muito isso. A maioria dos candidatos que estão indo nessa onda, eles não sabem o que eles estão defendendo, né? Esses dias eu fui conversar com um rapaz aqui que ele queria ser candidato
E eu perguntei qual era o viés dele. Ele falou que ele era de direita. Eu falei, mas por que você é de direita? O que é direita? Eu sou conservador e eu defendo a família e eu não gosto do PT. Não respondeu nada. Não, e eu percebo, e eu faço isso todos os dias, e eu percebo que é 90% dos casos. Então, essas pessoas, elas chegam lá defendendo essa pauta e, eu sou de direita, eu sou liberal, e chega lá, elas não conseguem sustentar isso por muito tempo. Eu acho que é isso que acontece, sabe? Porque, querendo ou não, a esquerda ela tem uma questão de militância, uma questão de formação ideológica muito forte. É que é mais fácil, né? Oi? Eu acho que é mais fácil você ser de É um esquerda. discurso mais fácil de digerir, né? É algo mais fácil de entender também, né? Porque assim, se você é de esquerda, eu acho que o Estado tem que ajudar, tem que dar essas coisas e tal. Ok, a pessoa que é de direita, tem que dar, mas não tanto, que é o liberal, por exemplo, o essencial. Mas o que é o essencial? Fica muito assim, em cima do muro de novo. Eu acho que o esquerda é mais fácil porque, não, tem que ajudar, vamos ajudar os mais pobres, que nunca dá certo economicamente, mas é simples, qualquer pessoa consegue entender esse conceito e seguir por esse caminho. Agora, a direita, eu acho que muita gente é de direita nesse sentido de querer menos Estado, mais liberdade para o indivíduo, só que até quando ou por que essa liberdade? Isso não fica tão claro. Aí quando a pessoa chega na política com esse pensamento, acho que tem que ter mais liberdade, ok, mas não sabe o porquê, o fundamento disso, é muito mais fácil ela ir indo para o centro, porque, eu sou um político, agora eu tenho que ajudar as pessoas. Como que eu ajudo? Preciso de mais dinheiro, de mais gasto, de mais Estado. E não faz esse link com as pautas que ela foi eleita e com o fato que ela era contra essas coisas antes de ser eleita, quando ela era um cidadão que não era político, né? Eu vejo isso também, assim, até pela questão, né, tipo, de quem é liberal ou, quem é libertário. E aí fica muito perdido nisso daí. E às vezes até por uma retaliação da sociedade, aí acaba não se posicionando como deve. Sim. Então, e justamente essa pauta conservadora hoje tá pesando muito, né? Então, sou de direita, sou conservador, defendo a família, não sei o quê. Não, tudo bem, pode ser isso. Ninguém tá falando que não. Mas você tem que ser, primeiro de tudo, coerente com o que você tá falando, né? Não ser hipócrita. Sim. E é o que a gente vê que não acontece na esquerda, né? Não é defendendo, mas talvez até as pessoas interpretem errado, mas a realidade é essa, de que quem é de esquerda, eles são coerentes. Sim. Enfim. No que eles acreditam, né? No que eles acreditam. É a forma correta de fazer política? Não, porque a gente vê que na prática não dá certo. Mas eles são coerentes. Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. E Fai, como tem sido a tua experiência no ranking dos políticos? É bem legal, porque a gente pode falar mal dos políticos. Na verdade, eu gosto muito de fazer as análises dos PLs que surgem, né? Então, até semana passada fiz um vídeo sobre um PL que surgiu lá de obrigatoriedade de água potável em escolas. Olha o absurdo, né? PL da deputada, acho que Duda Salabert, E aí assinado por Tabata Amaral, enfim, outros, Camila Jara também, que é PT. E aí, justamente, essa é a questão, assim, de você trazer os links e conectar as pautas, né? O que eu trouxe? Poxa, gente, olha aqui, um PL com obrigatoriedade de água potável nas escolas. Olha aqui a taxa de escolas que não têm saneamento básico. Todos esses deputados votaram contra o marco do saneamento básico. Todos esses deputados votaram para não derrubar o veto do presidente Lula, os decretos, né, do presidente Lula que queria derrubar algumas coisas do marco do saneamento. Aí você vai explicando, olha, isso não conecta, isso não é coerente. Foi um vídeo muito bem comentado, assim, pelas pessoas, né, justamente por essa analogia, assim, de dados. Então, isso é legal do ranking, a gente
examina exatamente como o parlamentar está trabalhando, o que ele está fazendo, e eu gosto muito de fazer isso. Então, até por isso que eu também estou gostando um pouco de ficar nos bastidores, assim, da política, né? Não estar como política, como vereadora, ou ir concorrer esse ano, justamente também para poder analisar o trabalho de cada um, que a gente precisa dessa questão feita até para abrir os olhos das É pessoas. essencial. Né? É essencial esses porque canais, né? eu acho que combate essas narrativas. Porque é fácil falar, vamos colocar água potável nas escolas. A intenção por trás parece ser boa. Mas aí, por isso que tem tanto, acho que, aceitação da sociedade. Porque a pessoa vê, pô, água potável, quem vai ser contra isso? Aí você vota contra, você é um monstro. entendeu? Exatamente, mas não tem. Mas, gente, se colocar água potável, se fizer essa lei da água potável na escola, quantas escolas não vão conseguir atingir esses mínimos requisitos? Então, eu gosto daquela frase do Bachar, o que se vê e o que não se vê. Então, você tá dando a água potável, nossa, parece ótimo, mas qual vai ser a consequência disso? Por isso que eu acho que o discurso da direita, do liberalismo e do libertarianismo é mais difícil, porque a gente tem que explicar a consequência por trás que não é tão óbvia. E o discurso da esquerda é muito simples. Água potável para criança. Você é contra, você é um monstro. Acabou aí, não precisa falar mais nada. Aí E até precisa talvez de esteja sendo gente. leiga, mas Sim. qual a necessidade de fazer uma lei para exigir água potável na escola? Tipo, Sim. ninguém vai dar água contaminada para as crianças beberem, né? Eu não sei se eu não analisei o PL também, só tô falando assim, Sim. informação. Mas foi justamente essa analogia que eu fiz. Eu comecei o vídeo falando isso. Gente, primeiro que não precisa você criar um projeto de lei pelo óbvio, né? Aí você quer exigir que as escolas tenham água potável, sendo que as escolas não têm infraestrutura. Aí eu trouxe o dado do PAC, né, do Programa de Aceleração do Crescimento, de mais de 2.500 escolas que não foram terminadas, que ficaram inacabadas e que não funcionam, ou que não têm o mínimo de infraestrutura, que receberam verbas do PAC e continuam lá. Aí, pô, falei justamente isso. Por que eles não fazem o trabalho de fiscalização das escolas para ver se as obras estão ok, se estão recebendo o recurso financeiro e está sendo aplicado da devida forma, do que criar um PL que não faz sentido. E aí coloquei também o custo do legislativo, né? Que o Brasil tem o legislativo mais caro do mundo. Aí falando, pô, você tá colocando um cara lá para trabalhar, para ganhar um salário de quase 40 mil reais por mês, para criar esse tipo de projeto. Então querendo aumentar agora, né? Porque 40 mil é pouco. 40 mil é pouco, né? Tem uma vereadora em Florianópolis que ela quis criar o dia do Batman, né? Essa eu não sabia. Algo muito essencial que o Brasil, tipo, Pô, eu gosto do Batman. Não, dia de tal coisa é o que a gente mais vê, né? Data comemorativa, dia de não sei o quê. É o que mais tem. Eu acho até bom quando... normais, elas nem percebem que isso está passando, né? As pessoas no dia a dia delas, tipo, o mecânico lá, o pedreiro, a moça da mercearia, eles nem notam que isso está acontecendo, né? Sim. Eu acho até bom quando o político vai votar dia do Batman, nome de rua, porque aí não tá fazendo besteira. Não é bom deixar esses políticos, principalmente de esquerda, sem nada pra fazer. Vamos dar o trabalho, quer fazer o dia do Batman? Faz o dia do gato, faz o dia do cara, o dia de tudo. Mas não fica votando lei que vai atrapalhar a população. Eu acho que, pelo menos, não tá... É até melhor, né? Dá férias, vocês querem sair de férias, quer viajar? Acho até bom que o Lula vai viajar, entendeu? Deixa o Lula viajar o ano inteiro. É melhor do que estar aqui prejudicando todo mundo. Exatamente. E Fai, tendo essa eleição agora que a gente teve na Argentina e nos Estados Unidos, que, né, tá tendendo mais para a direita, qual você acha uma previsão, assim, para esse ano, nas eleições, e 2026? Você tá mais otimista, mais pessimista? O que você sente? Olha, eu tô bem otimista, assim. Eu acho que com essa vitória do Milei na Argentina, que foi um passo importante para começar, assim, essa mudança, porque todo mundo achava que o Bolsonaro iria ganhar a eleição, né? E como eu falei, eu estive nesse congresso em 2021 e as pessoas morriam de medo, assim, do Lula ganhar. E eu tive contato com gente da Venezuela, com gente de Cuba, e todo mundo assim, pô, como que o brasileiro tá votando nesse cara? Entendeu? Então, assim,
e acho que também os reflexos. Sim. Porque quando, né, a gente viveu os quase 16 anos de PT, a gente não tinha tão forte rede social, a gente não tinha forte comunicação. Hoje está tudo muito rápido. Então, se o Lula fala alguma coisa ruim, daqui a pouco está todo mundo falando. Se deu alguma cagada no governo federal, está todo mundo falando. Tipo o déficit, né? Que fechou lá, o maior déficit. Todo mundo falou, todo mundo criou conteúdo sobre. Então, isso vai fazendo com que as pessoas enxerguem a realidade do que é um governo de esquerda, do que é o governo PT, e aí, até quem votou nele por não votar no Bolsonaro, muitos eu vejo falando, estou arrependido de ter votado. Então, as pessoas vão tendo essa consciência. Mas eu acho que... isso... Pode falar. Não, pode terminar. Não, e aí eu acho que isso é bom, porque a gente tende aí a melhorar. Eu acredito que o Trump vai ganhar sim, as eleições, e tudo indica que em 2026 a gente eleja alguém de direita para presidente, ou seja, o Zema, Tarcísio, não sei, enfim. Mas por isso que eu acho que é tão importante o trabalho que você faz na internet, nas redes sociais, o ranking dos políticos. Eu comecei a criar conteúdo também porque eu falei assim, gente, ou a gente fica parado, só reclamando, ou faz alguma coisa. E assim, essa questão que você falou, essas coisas que o Lula faz, a gente tá vendo mais, é tudo por causa da rede social. Porque a mídia não tá informando. E você falou, as pessoas, no Uruguai, em outros países, sentiam medo do Lula voltar. Eu acredito que um fator determinante para o Lula ter voltado, que foi menos de 1% a diferença, né? Foi as mídias. Foi, assim, toda a narrativa que criaram em cima. Então, a gente vê, por exemplo, um pré-candidato, um candidato que vai ser para presidência, falando qualquer coisinha, aí a mídia já caindo em cima. Teve do Zema, ele fez um post, não lembro agora exatamente do que era, mas não tinha nada a ver com nada, a mídia fez um estardalhaço em cima, querendo taxar ele de um ista qualquer. Então eu vejo isso muito perigoso, assim, para a direita, acho que também por isso que eles querem tanto censurar as redes sociais, espero que não consigam, porque esse trabalho que você faz no ranking dos políticos e um monte de influenciador, eu acho extremamente importante. E é o que vai ditar agora em 2024 e que vai ditar em 2026. Porque as mídias estão passando um pano absurdo pro Lula, gente. Eu fico abismada. O Lula fala tudo que ele quer falar. Ai, foi uma gafe. Ai, foi uma besteirinha. Ai, o Lula é inocente, ele falou isso. Equivocada. Não é possível. E aí, se a gente for depender da televisão, o Lula é eleito para sempre. No caixão, ele tá lá eleito. A descentralização, ela é importante, né? Exato. Descentralização da informação. Então, tem vídeo, tipo, da FAI sendo encaminhado pelo estilo do Zap, entendeu? Sim. E faz com que as pessoas normais enxerguem o que os políticos estão fazendo e faz com que elas também consigam ter voz, né? Sim. Tanto que agora, uma das frases que eu começo, assim, nos meus vídeos, eu, tipo, coloco a manchete do que eu vou falar e aí eu já falo, vamos aos dados. Porque aí não tem argumento. Claro, a gente tem que também filtrar, né, essa questão de influenciadores. Muitas pessoas hoje criam conteúdo para a internet, então a gente também tem que saber dosar ali o que é fato, o que é fake. Então, e já por isso que eu coloco isso nos meus vídeos, assim, olha, vamos aos dados. E aí eu pego gráfico, eu pego informações, tudo assim, e vou linkando para justamente... Até teve essa semana, na CNN, eu vivo comentando, assim, no Instagram ali, tipo, esses canais de notícia, a CNN... Poxa, agora eu não vou lembrar o que era a matéria. Sim, lembrei. Era sobre um grupo musical, acho que o Revelação, que estava no carnaval na Bahia, sofreu um assalto e até o cantor foi esfaqueado e tal. Nossa. Aí eu já peguei e comentei lá assim, lembrem-se que a Bahia é o segundo estado mais violento do país e é um governo petista há tantos anos. E aí, tipo, já um monte de gente curtindo. Claro, veio gente criticar? Veio, mas a maioria das pessoas vieram falando assim... não adianta vocês xingarem ela porque ela está trazendo um dado. Exatamente. Pesquisem. E aí colocava assim o dado de outras matérias, né? Tipo o índice dos estados mais violentos, dos estados que têm as cidades mais violentas. Eu também já fiz um vídeo sobre isso.
E aí, exatamente, tipo, contra fato não tem argumento, né? Então, por isso que é importante você trazer os dados. Fundamentar, né, essas informações. Fundamentar, porque não é só você emitir uma opinião. Claro, tem o meu viés político, que é de direita, tal, tem o meu viés ideológico, mas não adianta eu só... eu sou contra o Lula. Tá, mas sou contra o Lula por quê? Não, porque ele fez errado, isso e aquilo. E eu tenho como provar Sim. essas questões, entendeu? Eu acho que as pessoas elas estão ficando um pouco mais espertas nesse sentido. De ver uma notícia e se questionar, será que é verdade? E não só dos influencers, da própria televisão. Acredito que por isso também que eles não gostam muito, né? Mas antes a gente não tinha opção. Assistir uma notícia na TV e acreditar como se fosse verdade. E hoje a gente começa a ver uns absurdos, aquelas matérias, o governo Lula tá ruim, mas tá bom. O preço aumentou, mas isso é bom. Aí começa Entenda a questionar. porque o aumento da gasolina é bom para você. Não, é ridículo. Aí essas mídias tradicionais ficam com raiva porque elas estão perdendo audiência, mas a culpa é delas. E não tem... É porque eu acho que assim... você faz um trabalho trazendo notícia, trazendo dados, mas você tem o seu viés e você não esconde isso. Você não finge que você é imparcial. Não, eu vou trazendo essa notícia, isso é um dado, é verídico, e o meu viés para comentar a notícia é esse. O meu problema que eu vejo com a televisão, com essas mídias imparciais, é justamente fingir imparcial, sendo que não é. Não teria problema nenhum com a Globo mostrando uma notícia com o viés deles e falando, gente, o nosso viés é esse, a gente faz um jornalismo com base nisso que a gente acredita, ok. Não tem problema com isso. O problema é eles fingirem que são imparciais quando não são. Ninguém é imparcial. Sim, todo mundo tem um viés político ali. Isso não tem. E ainda mais na comunicação, que a maioria das pessoas são de esquerda, porque Sim. isso passou de uma idolatria que foi criada nas universidades, enfim. Nossa, eu lembro muito a minha época de faculdade, tanto que eu nem sou da área de humanas. Eu sou da área de exatas e já via muito militante lá dentro, assim, com essas pautas, de esquerda e tal, e nem sabia o que estava falando, entendeu? Tipo, não tinha nem noção. Ainda mais, tipo, pessoal de comunicação, de relações públicas, de direito, infelizmente é isso, né? Tipo, as universidades estão mais ideológicas do que trazendo ali, de fato, a formação técnica para as pessoas. E aí isso vai criando pessoas com a sua ideologia. Ela acaba formando militantes em vez de profissionais. Militantes. Eu percebo muito isso hoje. Exatamente. Nós aqui do escritório, eu tenho escritório de advocacia aqui em Santa Catarina, e nós fomos denunciados pelo Ministério Público do Trabalho porque nós postamos lá, contratando, que a gente não contrata petista. Quem votou no Lula e tudo mais. A gente especificou isso na descrição da vaga. E algum estudante de direito, enraivecido, esquerdista, foi lá e denunciou no Ministério Público do Trabalho. E agora estamos tendo que prestar esclarecimentos sobre prática discriminatória. Então, eu percebo assim, a faculdade... Não, é o fim do picado. Né? A faculdade, ela trabalha para formar militantes, ela não forma profissionais, porque você vê vários estudantes de direito saindo da faculdade, a pessoa não consegue fazer uma petição inicial, assim. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a nossa falha na educação, desde a educação básica no Brasil, né? Já começa essa militância lá do início. É que eles estão há muito tempo, né? Eu acho que agora a direita está levantando, é uma coisa mais recente. Tem um trabalho que está crescendo, que está vindo, mas a gente ainda está engatinhando. Eles já fazem isso há um tempão e já assumiram essas áreas. Para agora a gente bater de volta. E eu te digo outra coisa, eu acho que é por isso também que STF, os políticos, os professores universitários, tem tanta essa raiva agora da direita, desses movimentos que estão crescendo, porque antes eles não tinham oposição. Então eu acho que é até uma coisa boa se você for pensar por esse lado, aquele cachorro que tá acuado. Eles sabem que eles estão perdendo, estão vendo o cenário mundial que agora tá voltando mais para a direita, e o cachorro, quando tá acuado, ele vai vir com toda a raiva que ele tiver, com toda a força que ele tiver. E estão tentando vir com isso para cima das redes sociais, apoiando censura. Acho que é a reação normal que a gente já deveria esperar por estarmos ganhando mais espaço. Eu acredito muito nisso, assim. Uma coisa boa que o Bolsonaro fez foi levantar essa pauta de direita. Sim. Ele se levantou como um líder, porque nós estávamos acostumados a viver governo PT. Sim. A gente não sabia o que eram outras coisas, o que era um outro estilo de governo, o que era uma outra ideologia
política, o que era uma outra forma de governo mesmo. E desde a escola. Eu estudei em colégio público e era assim, gente, professor militante, aula de história, geografia, nossa, era tipo aula ideológica. Não era o conteúdo que a gente tinha que aprender, era uma aula muito mais ideológica. Então, quando surgiu esse movimento aí, em 2016, né, começou aí com o impeachment da Dilma e tal, e aí foi crescendo com o Bolsonaro, e hoje se levantaram muito mais pessoas de direitas e trazendo essas bandeiras, essas pautas e esse viés ideológico, está começando assim a equilibrar a balança. Sim. E aí quem está no poder não quer perder a vez. Sim. Né? Então tem que tentar um jeito de não fazer, não deixar essas pessoas chegarem. Sim. E são os meios que estão tramando, né? E é o que a gente tá vendo aí. Sim, porque se eles estivessem confortáveis, que significaria que a gente não está fazendo o nosso trabalho bem feito, né? Sim, sim. Basta ver, porque hoje a pessoa que mais tem destaque na rede social é o Nicolas Ferreira. Ele tá com quase 10 milhões de seguidores. Muita coisa. É muita gente, né? E essa questão aí que ele comenta sobre o 8 de janeiro, tal, que se levantou, aí essa bandeira trouxe muita visibilidade para ele. E, claro, tá incomodando o outro lado. Por quê? Porque, assim, quanto mais políticos se levantarem com a pauta de direita, mais pessoas eleitas, vai começar a ter um debate aí. E fica mais difícil calar vozes, né? Fica mais difícil calar as vozes. Eu sempre parto do pressuposto de a gente ter relações diplomáticas. Sim. Né? Eu acho que a gente pode tirar coisas boas de cada lado e tentar fazer a política da melhor forma. Mas quando a gente tem só um lado que trabalha, não tem como. Né? E assim, a questão dos extremos. A gente vê muito mais gente extremista da esquerda, que com esse cara eu não converso, porque ele é de direita. No Renova a gente teve... não sei se eu posso falar isso, mas... Conta, agora fiquei curiosa. Começou, termina. Enfim, no Renova a gente teve um episódio bem chato com isso, assim. A gente tava lá para aprender política, aprender a dialogar com as pessoas e tal, e teve uma menina lá que fez um ato discriminatório com a gente, liberal, falou que não sentaria com a gente, que não conversaria com as pessoas liberais. Como assim, entendeu? Eles não aceitam conversar. Sim. Tipo assim, eu tenho que aceitar a sua ideia, o que você propõe. Tá, mas você não pode aceitar a minha? Sim. É só eu que tenho que aceitar o que você está falando, enfim, o que você defende. E as minhas, né? Tipo, as minhas convicções, as coisas que eu acredito, elas não entram na pauta? Sim. E se você não concordar, você é taxada de todos os istas que existem. Você é racista, fascista, tudo o que Até tem um meme no Instagram que é justamente isso. Esquerdista quando acaba... É um meme do Bob Esponja. Depois eu vou mandar pra vocês. Um meme do Bob Esponja, assim, tipo... esquerdista quando acabam os argumentos. Fascista. Tipo mas isso. É exatamente isso. Exatamente. Eu vi um da UJL esses dias que era... Todo mundo que não concorda comigo é extrema-direita. Era todo mundo odeia o Chris ali. Pois é isso. E aí, assim, eles se fecham completamente pro diálogo e é aquela coisa, acuse-os do que você é, do que você faz. Chama todo mundo de ter discursos de ódio, gabinetes de ódio da direita, da extrema-direita, da extrema ultra-blaster-direita, né? Que daqui a pouco tá virando isso. Mas quem tá fazendo discursos de ódio? Quem que chama o outro lado dos piores adjetivos que existem? Isso é discurso de ódio. Por isso que eu acho que é tão importante, deveria ser mais fácil fundar partido político no Brasil, porque a gente precisa dessa pluralidade de pensamentos, Sim. né? E hoje a gente acaba não tendo, por ser tão difícil, e pelas pessoas também serem obrigadas a estarem filiadas num partido político, muitas vezes a pessoa ela não se adequa a nenhum, às vezes nem ao Novo, nem ao PCO, mas ela não consegue sair de forma avulsa, né? E eu acho que também essa liberdade deveria existir no Brasil. Sim, acho que tinha que ter o partido da causa independente. Aí pode entrar extrema-direita, pode entrar direita, o partido não diz nada. E também não recebe dinheiro e, você quer se candidatar? Todo mundo pode entrar, vai atrás.
Nossa, Mas vocês acham que vai dar certo, por exemplo, o podcast, ó, o partido que o MBL tá lançando? Vocês acham que configura aí que vai dar certo? Eu acho que eles eu vão acho que conseguem conseguir. formar, mas eu não sei se, sabe, se vai. Eu acho que eles conseguem formar. E, pra falar a verdade, eu acho que quanto mais partido tiver, melhor. Seja de direita, seja MBL, seja quem for. Ainda mais porque a gente não tem muita opção de direita. Então, eles são mais centro-direita, ok. Mas eu acho que vale a pena. Vai tirar talvez um pouco de votos do Novo, né? Aí tem que saber trabalhar pra ir atrás, mas eu acho válido. Acho a alternativa válida. Se a gente for ver mesmo na prática, partido de direita, não tem. Não tem. Os que realmente é o Novo, e aí o outro que se diz é o PL. Porque o restante... Que tem o Valdemar que tá elogiando o Lula. Então, assim... Mas, enfim, é que se caracterizou como um Sim. partido de direita. Eu acho que Porque quanto o mais restante- vierem, melhor. Pra mim. Mesmo que seja, não concordo 100% com o MBL, ok. Mas eu acho que, pô, faz o MBL faz um partido, o JL faz um partido, o Livres faz um partido. Ó, acho maravilhoso. E aí Vamos fazer o cada um partido vai- Damas de Ferro. E cada um vai se encaixando ali. É. onde Porque a melhor esquerda condiz já com as tem. suas ideias. Pô, a quantidade de partido que tem com nome comunista e socialista no Brasil. PCB, PCdoB, PCO, PSOL. Né? Pra mim, o problema é quando a pessoa é do partido, defende aquelas pautas, aqueles princípios, valores, tipo a Tabata, que você falou mais cedo, e tá no Partido Socialista Brasileiro, mas quer agora na eleição, que é a eleição majoritária, ser de centro, tentar pegar voto como se fosse de direita. Aí isso me revolta um pouquinho. Eu acho que assim, você ter os seus princípios, seus valores, seja fiel a isso. Não adianta nada a pessoa falar, eu sou de esquerda, eu sou do Partido Socialista e tal, e na eleição querer esconder. Então, assim, cadê seus princípios e valores aí? Se antes de entrar você já tá escondendo eles. O que você é? Você é Partido Socialista Brasileiro, você é socialista? Abraça socialista e vai. Entendeu? Agora na eleição quer esconder e falar que nem o Boulos, que agora ele é paz e amor Boulos, né? Ridículo. Agora ele... Exatamente, né? E tem gente que cai nisso. Eu vejo principalmente a Tabata. A Tabata acho que vai pegar muito voto, porque o pessoal fica, eu tô com medo do Boulos, do Nunes, pegar voto do Novo, que seja. Eu vejo, gente, eu acho que a Tabata é o maior perigo aí. Porque ela vai pegar muito, não pra ir para um segundo turno, talvez, mas pra tirar o voto da direita. Porque ela vai vir como se fosse uma alternativa, e ela fala bonitinho, fala manso, sendo que pra mim não faz muito sentido estar no Partido Socialista, no nome, e pregando outra coisa. Então sai, muda. Se você é de centro e de direita, vai pra outro partido. Se você tá nele, eu imagino que você defende os princípios e valores que aquele partido defenda e não tem meu voto. Porque eu não concordo com os princípios e valores desse partido. Seja fiel, né? Mas é o que a gente tava falando, né? Sobre incoerência. Sim. Então... Mas eu acho que uma pessoa assim, mais no... Eu não sei nessa questão, uma pessoa que é mais em cima do muro e tenta agradar os dois lados, eu vejo muita gente não conseguindo, mas eu não sei se a esquerda consegue fazer isso melhor que a gente, por exemplo, a Tabata. Porque ela fica em cima do muro, mas ainda tem muita popularidade. Ela não se envolve em polêmica. Eu particularmente não vejo até que ponto isso é bom. Eu acho que tem uma parcela da sociedade, sim, que não quer saber de polarização, mas eu acho que na maioria todo mundo tá bem dividido, sabe? Ou é Lula, ou é Bolsonaro, ou tá se dizendo de direita ou de esquerda. Eu realmente acho que você tentar ficar, eu não faço polêmica, não sei. Cara, pelo amor de Deus. Entendeu? Eu não gosto disso também. Mas eu acho que a Tabata consegue sair dessa regra e se sair bem. Eu vejo isso. Eu não acompanho muito ela, pra ser porque sincera. ela é mais isentona, mais neutra. Ela não é nem Lula nem Bolsonaro. Que eu acho errado, que eu acho que a pessoa tem sim que posicionar. Só que ela consegue, acho que, fugir dessa... Mas acho que ela fez campanha pro Lula, Tabata, Ela né? fez campanha pro Lula. Ela fez, só que agora na eleição ela é... Sim, ela tá tentando focar na polarização, né? E eu acho que ela se dá bem com isso, apesar de... Eu não indicaria pra alguém que vai se candidatar ou um político ficar em cima do muro, mas pra ela eu acho que deu certo.
Não Ela sei, é é a um visão dos que eu exemplos tenho. que estava falando sobre quando a pessoa ela sobrepõe o partido que ela faz parte, né? Pode ser. A Seja o caso imagem que ela dela. tem de pessoa, às vezes, sobrepõe o partido que ela faz parte. Outro exemplo também é aquele, não sei se vocês acompanham, mas aquele prefeito do Recife, o João Campos. É o namorado dela. Não sabia, gente. É. O Nossa, cara você citou bem o namorado dela. ele aparece para mim o dia inteiro lá no Instagram. E assim, eu não sei de que partido que o cara é, entendeu? Então é quando a PSB pessoa também. ela se sobrepõe ao partido e a figura dela ela acaba chamando mais atenção e as pessoas votam por ela, por ser ela, né? Então, Ele acho que também é mais em cima do muro. Ou não? ele também é mais em cima do muro. Eu não acompanho ele assim, mas apareceu para mim muito assim, marcou porque agora no carnaval ele fez o cabelo nevar e daí o de Florianópolis entrou na onda. Daí deu toda essa mídia. Então, ele foi um exemplo que eu percebi que as pessoas elas não sabem o partido que ele é, o viés que ele defende, se ele é Lula, se ele é Bolsonaro, mas as pessoas adoram ele. Tipo, o pessoal lá da cidade, o pessoal gosta muito da pessoa dele. Então, acho que é isso que você falou no começo, Pai, que as pessoas hoje elas estão focadas mais no indivíduo mesmo, tipo, eu vou votar na Fainara, eu vou votar na Catarina, por isso, porque eu acredito no que ela fala, porque eu concordo com aquilo. Mais do que muitas vezes o partido em si, né? Sim, eu vejo que nessa questão de partido, mas vou citar outro exemplo também, o prefeito de Maceió, que é o JHC. Ele, apesar, ele é PL, na verdade, ele não era PL, ele mudou, acho que na eleição de 2022, se eu não me engano, por conta do irmão dele, que era candidato ao federal e tal, enfim. Mas ele é um prefeito muito querido. As pessoas são alucinadas, assim, por ele. E a primeira-dama, que é a Marina Candia, ela faz um trabalho muito excelente de mídia em cima dele, sabe? Assim, tipo... ela filma assim quando eles vão nos eventos tal, aí ela até faz assim uma brincadeira. Quando eu saio com meu marido, aí tipo é um monte de gente abraçando ele, dando beijo e tal, porque ele realmente é uma pessoa muito querida lá e ninguém sabe que partido que ele é, se ele é PL ou não sei o que, se ele é Bolsonaro ou Lula, enfim. Mas acredito que também entra essa questão, sabe, da pessoa se identificar, né, do eleitor se identificar com a pessoa. Sim. Mas acho que no finalzinho ali a pessoa quer saber também qual lado que ele tá. De onde que você vem? Sim. De onde que você veio. Tem um peso ainda, né? Aqui, eu moro em Dayatuba, né? Uma cidade do interior de São Paulo. E a gente tem um deputado federal que vai vir como candidato a prefeito na cidade. Ele é de um partido Podemos, né, um pouquinho mais para a direita, e ele tá tentando vir com uma pauta mais à direita. Só que eu puxei esses dias naquele radar, esqueci o nome do site, radar político, radar, enfim. E lá mostra como que o político votou. E ele votou 91% alinhado com Lula. E agora quer vir candidato a prefeito aqui falando que é de direita. Porque aí esconde essas coisas, né? Eu tô divulgando, né? No WhatsApp. Você vai votar no fulano de tal? Você sabia que ele votou 91% alinhado com Lula? Porque ele é bem visto aqui. Ele ajuda as pessoas, sabe? Eu já vi gente fazendo relato dele, assim, apaixonada. Ele me ajudou quando eu precisei, ele fez isso daqui. Ele tem um marketing muito bom, uma imagem muito boa na cidade. E ele vai pegar muito voto de direita. Aqui na cidade... O Bolsonaro foi que teve mais votos, teve 60% dos votos, foi bem mais. Então, as pessoas são mais à direita. E aí vai vir agora um monte de político querendo pegar voto dessas pessoas se dizendo de direita, quando não é, mentira. E eu acho que a gente tem muito isso aqui. Aqui eu digo no Brasil. A gente é governado pela esquerda sempre há tanto tempo, mas quando você vê, principalmente nas cidades de interiores, a maioria é mais de direita, é mais conservador. Só que a gente é enganado no final. Eu não acho que a gente vota na esquerda só porque tem um viés, ideologia, porque acredita nisso. Não, porque quando chega na eleição, todo mundo vira direita. O Lula foi eleito prometendo picanha, pelo amor. E assim, até entrando numa questão mais polêmica, né? Polêmica é boa. Mas, enfim, a questão do aborto. O Lula se posicionou totalmente contrário durante a campanha. Todas as entrevistas em que ele era questionado sobre esse assunto, não, eu sou contra, não sei o quê, não, uma mulher não pode. E aí você pega falas antigas, totalmente diferente.
Sim. E aí, o ano passado também falou que podia e tal. Então, É mentira é descarada. mentira. Por isso que esse trabalho da gente trazer os dados, trazer as análises, é importante. E esse é o poder da rede social. Que aí as pessoas começam a enxergar. Por isso Mas que querem voltando censurar, né? Exatamente. Mas assim, voltando também à questão da Tabata, né? Ela teve um posicionamento muito forte durante a campanha de 2022, quando ela declarou o voto para o Lula. E a maioria dos eleitores dela também, do pessoal que apoia ali, é também esse pessoal que acredita que tem que distribuir absorvente. Sim. Se a gente fala um negócio desse, meu Deus, você, mulher, indo contra essa pauta. Nossa, eu ouvi tanto quando eu fui contra essa pauta. Nossa, eu não têm tava noção. eu tava em uma discussão semana passada num grupo de mulheres libertárias. Não sei se vocês estão no Lola. Participei de uma discussão que tava tendo sobre isso e assim, nossa, é incrível. E o argumento é, se você não apoia, você é contra os pobres. Uhum. Exato. Fica até difícil Vocês viram que está sendo conversar. distribuído agora, né? Tem farmácias agora fazendo sim. propaganda, explicando para as pessoas como você consegue adquirir o seu absorvente gratuito através da farmácia popular. Então, assim, estamos pagando absorvente gratuito para a galera aí. Sim, eu fiz um textinho sobre isso acho que vai sair no Boletim da Liberdade, explicando por que não é uma coisa boa. Porque é como eu falei, se você quer distribuir absorvente grátis, nossa, você se preocupa com o mais pobre, é uma pauta fácil de levar. A pauta da esquerda é muito fácil. É muito fácil. Agora, para você explicar por que não é bom, toda a parte econômica, técnica, vai faltar o absorvente mais barato na farmácia, é muito mais difícil. E para a pessoa também ir atrás, ela tem que já estar interessada. Então, a gente acaba falando para uma bolha, eu acho. Eu gostaria de furar essa bolha, mas é muito difícil. Porque você fala um pouquinho mais técnico, a pessoa já não se interessa. Sendo que a esquerda só fala, gente, vamos ajudar os mais pobres. Olha como eu sou bom, olha como eu me preocupo com vocês. E é fácil de comprar, é fácil de vender essa ideia. Como que a gente vende uma ideia de liberdade? Fanara, por favor. Olha, é o que eu falo, assim, a comunicação, gente, ela tem que ser facilitada. É a mesma coisa. O Lula prometeu picanha e cerveja. A gente também pode prometer isso. Só que a gente fala, tendo uma economia equilibrada. Por exemplo, o vídeo de campanha do Mitrô com o Dávila, na campanha presidencial de 2022. Eram os dois, assim, frente à câmera, um fundo branco atrás, um fundo horroroso, dizendo... e a gente respeita o Brasil e não usamos o fundo partidário. Daí, quem que tá se importando se você usa o fundo partidário ou não? Sim. O que as pessoas querem ouvir? Picanha e cerveja. E é só a gente exemplificar como que a gente vai fazer isso, que é trabalhar na economia. Entendeu? Cara, é falar as mesmas coisas que eles falam, só que trazendo na nossa linguagem. Mas mostrar como é possível fazer isso sem prejudicar as pessoas a longo prazo. Né? Exatamente. Porque, no final, se você for ver, o Lula foi eleito prometendo capitalismo, né? Porque a picanha não é ele que vai dar, seria dar a condição para o mais pobre comprar a picanha. Por trás dessa ideia da picanha, de o mais pobre vai comer picanha, é isso. Eu não vi no momento ele falando, nem pensando em prometer picanha de graça. Não tem como. Não tem picanha para todo mundo no Brasil. Então a ideia seria, o pobre vai voltar a comer picanha. O que isso... quais são as entrelinhas por trás disso? Vai ter a condição financeira para comer picanha. Ele está prometendo capitalismo. Ele está prometendo geração de riqueza, livre mercado. Então, e ele foi eleito com emprego isso. E geração de renda. E a gente precisa saber... eu vou trabalhar para ter mais indústrias no Brasil, para você ter emprego, para você comprar sua picanha, você comprar sua cerveja. Exato. Vende a ideia. Vende a ideia. É o como fala, né? Eu escutei um candidato, se não me engano, foi o Dávila. E ele estava na campanha e ele foi numa região mais humilde. E ele deu o discurso dele falando que ele ia ajudar o empreendedor. E uma mulher contou para ele assim, eu não gosto muito dessa palavra empreendedor. Eu sou empreendedora, mas eu não gosto dessa palavra. Aí perguntou, como que você se identifica, né? O que você fala que você é? Pequeno empresário.
é uma palavrinha que faz toda a diferença. Tipo, privatização. Se chegar falando de privatizar, muita gente vai virar, entortar o nariz e vai sair andando. Agora, você acha que político tem que administrar empresa? Não. Então você é a favor da privatização. Só que se você chega falando a palavra privatização, não é bem visto no lugar. Eu acho que é isso que a gente precisa aprender, que eu acho que é muito difícil. Eu acho que, como eu falei, acho que é muito difícil passar essa ideia da direita sem ser tão técnico. Eu vejo essa dificuldade para mim. Eu acho que eu gosto de um conteúdo, eu gosto de economia, eu gosto dessa parte mais técnica, mais específica. Como é que eu falo com a pessoa normal que não tá nem aí? Essa é a questão da picanha. Eu vou te dar a condição para você comprar a picanha. É isso que eu quero, que você seja livre para escolher o que você vai comprar com o seu dinheiro. Mas eu acho que é uma luta ainda pra gente conseguir espalhar essa ideia do jeito certo. Eu sinto essa dificuldade comigo, pelo menos. Porque, assim, de certa forma, a gente trabalha com mais técnica. Então, fica um pouco complicado passar essa mensagem. Traduzir, né? Traduzir. Por exemplo, uma das minhas pautas na campanha de 2020 era infraestrutura. Meu Deus, como que eu vou falar infraestrutura para as pessoas? Só que era infraestrutura, sim, mas, tipo, fiscalização também. Então, o que eu falava? Eu ia em frente a uma escola pública que estava lá com uma obra atrasada, ou parada, a escola fechada, tal, ou com... escola caindo aos pedaços, assim, eu ia lá e falava, olha aqui, mãe, tá vendo? A escola que o seu filho estuda, ela está nessa condição, o seu filho corre risco de vida, o seu filho não estuda numa escola boa, e é isso que eu quero trabalhar para melhorar, é melhorar a infraestrutura da escola, e trazia a palavra, e aí isso conectava, porque daí as pessoas comentavam, pô, eu quero que o meu filho estude numa escola boa, eu quero que a obra da escola do meu filho termine. Aí eu falava, pois eu sou engenheira, então eu vou fiscalizar a obra. Legal. Então, sabe? E assim, conectando. É a mesma coisa, eu ia no posto de saúde, que estava lá fechado, e aí falava, olha, gente, você sabe por que você não está tendo consulta? Por que você tem que ir até o outro bairro para conseguir um atendimento médico, ficar horas na fila, você tem que acordar mais cedo? Porque a obra aqui está parada, porque está faltando infraestrutura, porque está faltando vereador que fiscaliza. Eu sou engenheira, eu vou fiscalizar. E aí, isso vai conectando. Não, com certeza. Ferrenhos, estamos nos encaminhando para o final de mais um episódio. Quero agradecer a vocês que nos acompanharam até aqui. E eu peço que você se inscreva no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo para que nossas ideias cheguem a mais pessoas ainda e a gente consiga furar essa bolha. Fai, gostaria de agradecer a tua presença e eu gostaria que você indicasse um livro e também falasse para o pessoal quais são as suas redes sociais para o pessoal acompanhar o seu conteúdo. Bom, primeiro eu que agradeço o convite, é uma honra participar. Eu acredito muito nisso, que quanto mais a gente conversar sobre esse assunto, quanto mais a gente criar conteúdo a respeito disso e simplificar a mensagem, as ideias de liberdade vão chegar mais longe, a gente vai conseguir sim ter um trabalho mais efetivo, conciso e concreto, mas claro, ao longo dos anos. Então, fico muito feliz de participar. Um livro para indicar tem que ser de política ou pode ser qualquer um? O que você quiser. Que é esse aqui, As 48 Leis do Poder. É um livro muito bom, assim, ele dá caminhos e direção, ele é um livro para administração e negócios, mas ele te ensina coisas para você melhorar como pessoa, para você melhorar como profissional. Basicamente, assim, te dá uma lista de instruções, sabe, para você seguir um caminho de uma forma ética, correta, tanto na vida quanto na profissão. Acho que talvez nem todas as pessoas, né, tenham, sei lá, uma boa educação, enfim, tem acesso a informações em casa, né, e tem que buscar na rua, então é sempre bem-vindo, né, a gente trazer essas indicações. Enfim, é isso. Qual é o autor do livro, Fai? É do Robert Greene. Boa, vou procurar. Vou bem procurar bom, também, né? me interessei. É bem bom. Deveria ser colocado em ensino médio, porque ficar ensinando aí ler aquelas porcarias que a gente lê em ensino médio. É difícil. E Fai, qual que é a sua rede social para o pessoal te seguir? No Instagram é Fainara Merege,
é a que eu mais uso, na verdade, e no TikTok é Fainara Berege BR, e no YouTube também, que eu tô voltando lá, é Café com Fai. Então, são minhas principais redes. Eu não uso Twitter, eu acho que o Twitter é um saco. Não uso, então, enfim, todo o meu conteúdo é no Instagram. Você também pode me encontrar pelo Ranking dos Políticos, que eu faço conteúdo para eles lá. E também, quem quiser ser candidato, né, e precisar de consultoria para marketing político, mentoria, eu também faço esse trabalho, e aí é @político-inteligente. Gente, o que está acontecendo aqui? Apareceu uns Foi só fogos ou foi impressão minha? Foi. Não, apareceu uns foguetes aqui. Afinal, que a mentoria vai ser um sucesso, pessoal. É o significado do meu nome, que é Fainara, é a estrela que mais brilha. Brilhou tudo aqui, ó. Então tá, pessoal, sigam a Fai nas redes sociais, acompanhem o nosso conteúdo. Obrigada, Kátia, por mais um episódio e até mais, Ferrenhos. Até mais, Ferrenhos. Obrigada, Lu. Obrigada, Até mais, Fai. pessoal. Valeu. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, Fai. Imagina, obrigada eu. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.